Queridos amigos e amigas, esse é um momento de júbilo, porque estamos apenas aqui introduzindo e antecipando o vídeo que logo mais vocês terão a oportunidade de assistir. E ao mesmo tempo apresentar a vocês um companheiro que está agregando a sua inteligência, as suas habilidades no canal Raciocínios Espíritas, fazendo a sua introdução, o seu début, para me expressar em francês, na produção do canal Raciocínios Espíritas. Eu me refiro ao companheiro da cidade de Salvador, que milita aqui na Bahia, na atividade espírita, no labor espírita, Robson Cunha. O nosso companheiro Robson Cunha já tem uma trajetória no movimento espírita como expositor, como orador, trabalhador do Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis, da cidade, é orador espírita, com cujo trabalho ele atua em várias instituições, e no âmbito profissional ele tem uma carreira na área de administração e mais tarde ingressando nos estudos da alma, da psique, com as reflexões que ele tem e a formação que ele tem de terapeuta, de estudioso da psicologia analítica de Carl Gustav Jung e também de estudioso de psicologia, porque é graduando de psicologia. Portanto, para o nosso Robson, os nossos melhores cumprimentos, e vocês terão a oportunidade de vê-lo agora falar e produzir. Vamos ouvi-lo e também assisti-lo. Mais uma vez, é uma honra muito grande estar aqui e com o propósito de falarmos um pouco sobre os aspectos práticos da evolução moral. Essa questão, ela encontra em mim uma proposta de deixar alguma coisa que contribua com a compreensão a respeito do momento pelo qual passamos, né? Porque, na verdade, nós nos deparamos com a oportunidade reencarnatória, nós temos o conhecimento da doutrina espírita e precisamos compreender e conjugar essa realidade de uma maneira prática para atenuar esse processo evolutivo. Ainda que sejamos espíritas e ainda que tenhamos a consolação dentro de nós, nós ainda não instalamos de uma maneira sólida o princípio e a ideia da imortalidade da alma. E é exatamente esse aspecto que faz com que a ansiedade ela se instale, que os nossos pensamentos eles sejam insistentemente recorrentes, né? E muitas vezes produzindo até a própria culpa a respeito do olharmos para trás e percebermos alguma coisa como se fosse um tempo perdido nas escolhas que fizemos, mas é preciso que compreendamos que esse é o nosso momento, essa é a nossa fase e muitas vezes precisamos passar pelas experienciações das adversidades, das nossas escolhas equivocadas, dos erros que cometemos, para que tenhamos a oportunidade de refletirmos sobre eles e consertarmos. Nós estamos no segundo mundo da escala evolutiva. Não trago a proposta de desestimular ninguém, mas nós temos uma caminhada, nós temos mais 3 mundos e algumas tantas reencarnações pela frente, né? Nós estamos nesse segundo mundo e esse segundo mundo nós acabamos de vir do primitivo e é nesse segundo mundo que nós estamos no momento de fazermos uso do nosso intelecto, da nossa cognição. No mundo em que estávamos antes não tinha uma literatura. A obra da codificação é própria do segundo mundo da escala evolutiva, porque nos encontra cognitivamente capacitados a recebermos a consolação prometida por Jesus. Mas como Jesus, ao ser recebido em Jerusalém, já pressentindo a sua morte, acolhido por um doutor da lei, que lhe faz uma pergunta, né, o que é que ele deveria fazer para obter a felicidade e a vida eterna, Jesus devolve com uma outra pergunta, o que diz a lei e como a leis. Esse como a leis é fundamental para todos nós. Como é que nós lemos a doutrina espírita? Fênelon, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele justifica e explica os 1.800 anos que decorreram da promessa de Jesus em trazer a consolação e a vinda, propriamente dita, da consolação
nos idos de 1860. Era preciso que a ciência amparasse, estando num estado evolutivo, aquela doutrina que chegava, porque ainda somos cartesianos, esse é o nosso momento. Nós ainda buscamos lógica nas coisas e ainda é muito difícil nós assimilarmos pura e simplesmente pela fé ou pela filosofia. Os aspectos religiosos precisam nos encontrar capacitados à reflexão. E essa reflexão deve nos levar ao autoconhecimento, ao conhecimento de si mesmo, como nos orienta Santo Agostinho, quando ele nos traz, na resposta à questão 919, aquilo que já foi dito antecipadamente, anteriormente, por Aristóteles: conhece-te a ti mesmo. Então esse é o propósito. Nós estamos no segundo mundo da escala evolutiva, no mundo de expiações e provas. E o que são essas expiações e provas, senão a oportunidade de experienciarmos? Nós temos a obra da codificação, mas é preciso que tenhamos um mundo depois da porta dos nossos estudos para nos permitirmos o estágio prático, convivendo com as adversidades, convivendo com as pessoas dos seus diversos graus evolutivos, convivendo com aqueles que ainda são capazes de nos desejar o mal, aqueles que usurpam de alguma forma aquilo que conquistamos, ou seja, aqueles que mexam conosco para que isso se produza em sentimento e a gente possa se permitir analisar os efeitos desse sentimento. Trazemos uma proposta prática na certeza de que somos capazes de nos transformarmos, muito embora em alguns momentos nos pareça difícil. E eu me pego muito naquela fala de Jesus quando ele disse: tudo é possível para aquele que crê. Bom, se ele disse tudo, ele não restringiu absolutamente nada. Então, dentro desse tudo está todos os aspectos da nossa vida, seja comportamental, seja intelectual, seja cognitivo, seja religioso, seja moral. Então, tudo é possível para aquele que crê e nós cremos na possibilidade de nos transformarmos. E nós temos um conjunto, um arcabouço para isso. E me fundamento também na parte 3 do Livro dos Espíritos, nas leis morais e, propriamente dito, na lei do progresso e na lei de conservação. Por que nós temos a obrigação de conservarmos o nosso corpo? Será que somente seria para a morada do Espírito? Sabemos que o corpo é um instrumento pelo qual o Espírito se expressa, de alguma forma. Mas esse corpo que serve de morada e que facilita ou viabiliza a expressão do Espírito nas suas escolhas, na sua índole, nos seus comportamentos, é o mesmo corpo que reúne os recursos, químicos, psicológicos, emocionais, biológicos e fisiológicos que permitem a nossa evolução moral. Como espíritas, sabemos que o nosso propósito é melhorar um pouquinho a cada dia. Mas na minha caminhada espírita, eu me deparo com alguns companheiros que externalizam a dificuldade que sentem. E muitas vezes a gente percebe uma sensação e um sentimento naquele que diz que estuda, mas ainda guarda em si um ímpeto agressivo, um ímpeto violento, um ímpeto incompreensivo, ou um lamento qualquer diante das dificuldades, ou uma desistência fácil diante dos imperativos da vida que se nos é imposto nessa nossa caminhada e no momento em que vivemos. Então, como fazer uso desses recursos? A proposta psicológica, ela traz a orientação de nos conhecermos a nós mesmos. Mas como é que se dá esse processo? Como é que nós nos conhecemos? Até porque nós somos suspeitos a nos analisarmos, Chico Xavier traz com grande propriedade a ideia de que, se quiser saber quem você verdadeiramente é, não pergunte aos seus amigos, pergunte aos seus inimigos que não têm nenhum compromisso com você. Esses sim dirão verdadeiramente quem você é, E nós precisamos funcionar como este de nós mesmos, olhar para nós sem romantismo, com a seriedade e a coragem proposta por Joana de Ângeles, mas para encontrarmos aquelas nossas fragilidades, mas não só as nossas fragilidades.
É preciso que encontremos também os recursos que são suficientemente capazes para fazer face a essas nossas fragilidades. Nós somos completos e perfeitos e feitos à imagem e semelhança do Pai enquanto espíritos. E Jesus nos alertou sobre isso, quando ele disse que somos capazes de fazer mais do que ele mesmo fez, né? E que somos capazes de fazer tudo, inclusive com nós mesmos. Nós estamos no segundo mundo da escala evolutiva e temos uma caminhada pela frente. É preciso que sejamos complacentes com a gente. É preciso que sejamos tolerantes e compreensivos com o que nós somos hoje. E ainda que imperfeitos, nós simplesmente somos o melhor que podemos ser. Nós somos imperfeitos, mas somos perfeitos na medida em que imperfeitos estamos nesse mundo. Estamos nesse segundo mundo da escala evolutiva exatamente por sermos imperfeitos e aqui é o nosso lugar. Mas o que fazer com isso? Os espíritos dizem que o avanço moral, ele vem depois do avanço intelectual. Mas nós fazemos o Evangelho no lar, estudamos a codificação, fechamos o livro e não estamos evoluídos na mesma velocidade em que adquirimos esses conhecimentos. De maneira igual e semelhante ao caminho que fazemos nas escolas, né, tradicionais, na universidade, recebemos as informações teóricas, mas precisamos do estágio prático, e o estágio prático está na vida, está lá fora. Costumo dizer que dentro dos centros espíritas todos nós somos evoluídos, todos nós somos irmãos, mas o verdadeiro espírita se mostra lá fora, convivendo com a sociedade, convivendo com as diversas políticas, convivendo com o comportamento humano, convivendo com as diferenças, é que temos a oportunidade de olharmos para nós e vermos quais são os efeitos que essa convivência nos proporciona. Diante de uma agressividade, não nos cabe olhar para o outro com um olhar julgador, né? Cabe olhar para dentro e buscar em nós qual foi o efeito provocado por aquela tentativa de agressão. Aonde que mexeu comigo? Em que lugar do meu corpo e de que forma? Não trazemos uma proposta de nos tornarmos insensíveis, não podemos perder a nossa capacidade de nos indignarmos. Mas aquilo que nos indigna não simplesmente deve perdurar por muito tempo, desconfortando e incomodando. Na medida em que compreendemos aquela situação, olhamos para nós e vamos buscar exatamente aonde ocorreu a afetação, por quê, em que condições eu me afeto, o que é meu e o que é do outro. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso propósito. E a evolução ela se torna um pouco mais facilitada na medida em que compreendemos esses nossos recursos, as nossas fragilidades, porque isso nos distancia da culpa, né? Nos distancia da parte patológica da culpa, que é o remorso, e nos leva ao arrependimento. A compreensão sobre si mesmo nos leva a um arrependimento sincero e uma proposta de transformação nos nossos próximos passos. Vamos partir da compreensão de que todos nós nos santificaremos um dia. E esse é o nosso destino. Ouvi de uma mãe uma frase enquanto acompanhava seu filho de 2 ou 3 anos até a casa da mãe dela, a casa da avó, para deixá-lo, para que ela pudesse trabalhar, e ela deixava o filho caminhar soltinho, né, pelo passeio, e o filho cumprimentava um senhor de um lado, mais adiante o guardador de automóvel da rua, que já os conhecia, abordava essa criança, comentava sobre o seu sapatinho, a criança se agachava, olhava para o seu sapatinho, ela ainda não tinha uma linguagem intelectiva, mas a mãe acompanhava, simplesmente acompanhava, sem deixar chegar à criança a sua ansiedade, né, por estar a caminho do trabalho, por ter que deixar essa criança na casa da mãe e correndo, né, contra a inexorabilidade do tempo, mas ela tranquilamente levava esse filho. E quando ela chegou na casa da mãe, ela disse que
a chegada, ela não é mais doce, ela não é mais prazerosa do que a andança. E essa frase, ela me marcou um pouco, porque nós estamos diante da chegada da santificação, na santificação, mas nós estamos no processo de andança. A evolução moral se dá exatamente nos passos dessa andança, né? E nós precisamos nos aliviar da ansiedade de chegar, de evoluir, de ser uma pessoa melhor, porque inexoravelmente nós precisamos da experiência desse caminhar, da convivência com as adversidades e com as diferenças, e da convivência com a gente mesmo, olhando para dentro e vendo as nossas reações, aonde e como elas acontecem. E é como se estivéssemos numa sala de cinema e de repente nós estamos diante de uma tela de um filme que muito nos interessa, e numa sala totalmente escura, onde só vemos a tela e as imagens daquele filme. Mas quando alguém equivocadamente acende as luzes, o filme da vida continua passando diante de nós, mas agora a gente vê quem é que está do nosso lado, quem está ao nosso redor. A autoiluminação necessária para o autoconhecimento passa exatamente por isso. Não acender a luz externa, mas acender a luz interior para que a gente possa encontrar as nossas sombras, possa encontrar aquilo que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos do outro nessa caminhada evolutiva, mas não precisamos do outro para que o outro aponte os nossos defeitos. Nós precisamos do outro para que ele naturalmente se comporte de acordo com o seu grau evolutivo e nos afete de alguma forma, para que possamos sentir os efeitos dessa afetação e aí sim olharmos para nós e sabermos aonde nos incomoda. Porque eu preciso de alguém que me irrite, porque se eu não me deparar com alguém que tenha a intenção de me provocar e de me irritar, eu não vou saber que eu tenho uma sementinha de irritabilidade dentro de mim que precisa ser contida e que precisa ser trabalhada. Eu preciso de alguém que desperte a ira em mim, porque só dessa forma é que eu vou perceber as minhas mazelas e que eu tenho uma essência agressiva que eu preciso trabalhar. As situações de conforto não provocam transformações. Se nós não nos depararmos com situações desconfortantes, nós não vamos nos conhecer. E nós precisamos literalmente ser provocados. Essa é a proposta para que a gente se conheça e conhecendo-se a gente se compreenda e que nos compreendemos junto com o conhecimento, né, trazido pela doutrina espírita, nos aceitemos. E somente nos aceitemos é que teremos a coragem e a seriedade necessária para um processo de autotransformação e autocura das nossas mazelas morais. Essa é a proposta que a gente tenta trazer de alguma forma, que facilite e que nos dê um tom prático, né, na interpretação e na leitura da codificação, que nos conclama a nos tornarmos pessoas melhores. Eu espero que alguma coisa tenha ficado em cada um de nós que nos ajude nessa caminhada.